Então vamos lá, gente. Primeiramente, mostrar aqui que eu modifiquei a lista. Eu tive na quinta-feira na sala de vocês. E aí, a gente comentou e começou a comentar sobre essa lista. E na aula, que é para essa semana, né? Vocês escolheram vir por vídeo. A gente ia pegar conceitos que seriam importantes para fazer esse exercício aqui de fato. E a gente chegou a ver isso aqui, por exemplo, sobre a questão de números primos, sobre múltiplos, alguns pontos de algumas coisas a gente precisa para estar desempenhando essa lista. É questão de laço dentro de laço, conceitos que não foram aplicados na última aula, mas que é muito importante que vocês assistam. Na próxima quinta eu vou em sala novamente, não tem controle de frequência, não tem nada, mas acredito que vocês estão com algumas dúvidas, então sugiro que quem possa ficar, que fique. Ali, a partir de 8h20 eu já vou para a sala e faço aula até próximo de 10 horas, ou o tempo que for necessário. No sábado que vem, dia 14, aí sim, independente de qualquer coisa, presencialmente, nós vamos fazer uma última aula e ver os últimos conceitos antes de uma avaliação. A gente vai fazer essa avaliação no dia 21. Por que a gente faz uma avaliação agora? Para não fazer ela em fevereiro. Nós vamos passar mais de um mês aí sem mexer com isso diretamente, então fica bem prejudicado essas questões. Então assim, a ideia é que a gente já faça uma prova e aí já fica avaliado. Não vai ter prova depois lá em fevereiro. Fevereiro vai ter só lista de exercícios, novos conceitos e lista em cima desses conceitos, mas não necessariamente uma prova. Então assim, não faltem no próximo dia 14. É o primeiro recado. Então nós vamos ali até 9h30 com o chamado e depois, se alguém tiver mais uma dúvida, alguma coisa, eu ainda fico mais lá com o pessoal que está com dúvidas. Então assim, para resolver essa lista, a gente precisa de resolver alguns conceitos que ainda não fomos aplicados. A lista tem então, que vocês tinham ela aí, ela tinha 10 exercícios. Ela já está modificada no Teams para 6 exercícios. Vão ser 2 com cada método de laço de repetição. Então 2 aqui para for, 2 para while e 2 para do while. Então aí esses conceitos estão na outra aula. Quem não assistiu, veja. Quem está com dúvida, reveja. Porque aqui eu vou ser mais direto, até para não ficar um tempo muito extenso de vídeo. E a ideia é que vocês possam ver, rever e acelerar mais aqui dentro do processo para entender cada um desses exercícios. Eu quero passar os conceitos ou exemplos similares sobre o que a gente tem que fazer. Tá? Qual que é o ponto? Essa primeira eu vou ter que praticamente fazer ela para funcionar. E ela precisa de algumas coisas, como por exemplo entender o que é um número primo. O número primo é aquele número que é divisível só por ele e por 1. Então tem 2 divisores. E todo mundo fica pegado que número primo é ímpar, fica pegado em algumas coisas assim. Só que se a gente for ver, o número 2 também é primo. E o número 2 também tem 2 divisores. Todos os outros números que têm 2 divisores são primos. Então, por exemplo, assim, o 4. O 4 ele tem quantos divisores? 3. O 4, o 2 e o 1, né? Então ele tem 3. Então os pares, só o 2 que é primo. Mas tem alguns, os outros são ímpares. Mas essa questão de ser ímpar diretamente não é o ponto onde muita gente se apega. É a questão dos divisores, tá? Então primeiro eu tenho que saber fazer e entender esse cenário do que são divisores. Calcular a quantidade de divisores que o número tem. Porque eu tenho certeza que quando tiver 2 divisores, eu tenho um número primo. Esse número que está aí de 2 milhões é mais para assustar mesmo, assim, ser muita coisa. Nem é o ponto aqui ser 2 milhões, tanto que vocês vão testar, e sempre faça, quando for um número meio absurdo assim, com um número menor. Independente do que seja, igual tem aqui um que é com 1000, não faz com 1000. Faz com um número que você controla mais fácil. E depois você, ao final, altera para 1000. E aqui ele fala, então, a proposição do exercício, você faz o programa que calcule a soma de todos os números primos abaixo de 2 milhões, tá? Então, a primeira coisa, vamos entender o que é um número primo, ou tem que entender primeiro o que é um divisor. O divisor para um número é quando eu divido esse número por algum valor e a divisão por esse valor sobra um resto zero. Vamos supor aqui, por exemplo, o 4 que eu citei. 4 dividido por 4, pensando em inteiros, vai dar 1 e o resto é 0. 4 por 3, aqui, vai dar 1 e o resto é 1. 4 por 2, aqui,
vai dar 2 e o resto é 0. 4 por 1 vai dar 4 e o resto é 0. Então, esses aqui são os divisores. Esses aqui são os divisores aqui, então, do número 4. Então, tive que pausar rapidinho aqui, então voltando aqui. Então, esses são os divisores. Então, basicamente, eu tenho que dividir um número por toda uma sequência que vai do número até o 1 e ver se o resto dessa divisão para aquele número é 1. A gente sabe fazer isso aqui, ou usar essa ideia do resto para par ou ímpar. E é mais ou menos a mesma ideia. Então, eu vou ter aqui um int num, que vai ser o número alvo aqui que eu estou testando. Vamos testar aqui então para o 4, só para a gente ter noção. E aí eu tenho que fazer aquilo ali, se a gente perceber, eu vou voltar aqui, vou deixar isso aqui comentado, que tem alguma coisa que parece muito com o que a gente faz dentro dos laços de repetição. Basicamente aqui era 4, passou a ser 3, passou a ser 2, depois passou a ser 1. Está tendo uma iteração de uma unidade. Então está acontecendo um laço aqui. Então aqui eu vou fazer o quê? Então eu vou ter aqui o int num, que vai ser o 4, o número alvo que eu quero. Vou ter aqui um int i, que é só meu iterador. E meu iterador, ele vai de quando até quando aqui. Até agora a gente só fez laços que partiam do 0 para frente, ou do 1 para frente. Agora nós vamos fazer um laço aqui, um for, onde i começa valendo num. Ou seja, ele recebe o mesmo número do num, que é 4. A mesma coisa que falar que o i começa valendo 4. Eu vou rodar enquanto o i for maior do que 0. E a minha ideia, igual a gente viu ali, é que a cada iteração eu diminua 1 nesse i. Então, eu tenho que pensar aqui como que isso aqui tá. Eu vou mandar imprimir dentro ali que fica mais fácil. Ó. Num é algo que eu não vou alterar. I é algo que eu vou alterar. Ele começa valendo quanto? 4. Começa valendo a mesma coisa que o número. Então aqui dentro, ó, o que eu estou fazendo? Printf. Estou dividindo. Eu vou colocar aqui porcentagem D por porcentagem D. Barra N. O que eu estou dividindo aqui é I. Eu estou a ver I por número. O número é um cara que não vai mudar. Então, quando eu faço isso aqui, ó, olha o que eu tenho. Eu vou rodar aqui para aparecer. Tá lá, estou dividindo 4 por 4, 4 por 3, 4 por 2. Não, na verdade é o contrário, né? O número e o i, que a ordem que eu quero é essa. Eu vou dividir o 4 pelos valores. Igual estava no meu esboço lá, 4 por 4, 4 por 3, 4 por 2, 4 por 1. Que é o que eu preciso. Mas aqui é só um texto. Mas eu tenho as iterações acontecendo. O 4 se mantém dentro das 4 vezes. E esse número aqui ele vai mudar. Ele vai ser 4, depois vai ser 3, depois vai ser 2, depois vai ser 1. Tá. Mas o que eu quero fazer aqui é saber se o resto dessa divisão sobra 0 para ser um divisor. Então eu coloco aqui a informação que o quê? Se i dividido pelo número. Se o número dividido pelo i, pegando o resto, é porcentagem, for igual a 0, ou seja, o resto da divisão ali for 0, eu sei que ele é um divisor. Eu tenho que contar esses divisores. Então, int div é igual a 0. E toda vez que ele estiver aqui, div mais. Porque eu sei que eu tenho um novo divisor. E aqui, só para registrar por enquanto, eu vou colocar o porcentagem D é um divisor de porcentagem D. Agora naquela ordem que eu tinha colocado. Ó, vai ser vírgula aqui, então I, e depois num. Se a gente observar, ó, como que ele fica. Tá de errado aqui, faltou ponto e vírgula. Então só rodando aqui, só para a gente entender essa ideia. Então estou dividindo 4 por 4, 4 é um divisor de 4. Estou dividindo 4 por 3, estou dividindo 4 por 2, 2 é um divisor de 4. Estou dividindo 4 por 1, 1 é o divisor de 4. Então se eu tirasse essa mensagem aqui, só para ficar mais limpo, pra vocês entenderem, o 4 tem esses divisores, 4, 2 e 1, 3 divisores. Eu posso imprimir até no final aqui, ó, printf, o porcentagem D tem um total de porcentagem D divisores. E aqui vai ser num
e div. São os envolvidos aqui. Então, rodando para o 4, para aparecer ali 3, né? Então, ó, 4 é divisor de 4, o 2 é divisor de 4, o 1 é divisor de 4. O 4 tem um total de 3 divisores. E a grande que tem de bom em usar laço de repetição é que eu posso mudar isso aqui para o 40. Aí ele passa para mim, ó, o 40 tem o 40, o 20, o 10, o 8, o 5, o 4, o 2 e o 1. O 40 tem 8 divisores. Assim como eu posso fazer para 4.000. É indiferente aqui, ó. 4.000 já tem 24 divisores, que são aqueles que estão ali. Mas não é a nossa questão aqui, não. A nossa questão é sempre que forem 2. Por exemplo, aqui, um 17. Deixa eu olhar o 17. 17 tem 2. Se eu olhar aqui o 2, número 2, tem 2. Então, assim, esse que é o ponto. Ali são os que tem 2. Então, se ele tem 2, depois eu consigo calcular que ele é primo. Então, aqui de fora, eu não preciso de nenhuma dessas impressões, na verdade. Eu vou comentar todas elas. Eu só tenho que colocar aqui, ó, se div igual a 2, ou seja, tive 2 divisores, aí eu vou colocar printf, o porcentagem de é um primo. Não. É um número primo, né? Vamos colocar aqui número primo. Número primo. Agora, se não, se os divisores não for, eu vou colocar a mensagem aqui. O número não é primo. Ele tem porcentagem de divisores. Só para ficar aqui e registrar quantos divisores ele tem. O de cima a gente sabe que tem 2. Mas se a gente rodar isso aqui, ó, o 2 é um primo. Agora o 20, se eu rodo ali para o número 20, 20 é um número que não é primo, né? É um número não é primo, ele tem 6 divisores. Então eu consigo calcular se o número é primo ou se ele não é primo. Esse que é o ponto, e é isso que pede, vamos dizer assim, porque na verdade eu tenho que somar esses primos ali. Mas aqui dentro do todo, tudo isso que a gente fez é só para o número 20. Mas dentro do que pede o exercício, ele pede para que faça a soma de todos os primos abaixo de 2 milhões. Então eu tenho que fazer do 2 milhões, do 1.999.999 e por aí vai, até fazer do 2 lá, né? Então assim, esse que é o cenário. E toda vez que for primo, eu somo esse primo. Então eu vou ter que ter um conceito aqui que é de laço dentro de laço. E aí eu vou deixar essas questões aqui de primo, esse negócio aqui comentado, só para explicar essa ideia do laço dentro do laço primeiro. Que eu tinha feito com o outro aqui. Eu vou ter que ter 2 caras para gerenciar ele aqui. I e J vão ser meus gerenciadores. Porque um vai mexer com uma coisa e o outro com outra coisa. O que são essas coisas? Basicamente, eu vou fixar o número e o outro eu vou fazer os divisores. Como assim? Partindo aqui do início, o primeiro vai ser o de fixação. Eu vou usar o i aqui então. For, onde i é igual a número. E aí eu faço o quê? I, quanto i for maior que 0, i menos menos. Esse aqui é o laço fixação de valor. Fixação de valor. E dentro dele eu tenho outro laço, que é de J, que é sempre de I. Começa valendo I. Enquanto I for maior que 0. J for maior que 0. J menos menos. Esse aqui é um laço para... Deixa eu só colocar a chave. Calcular divisor. Qual que é a ideia? Em cima eu fixo e do outro lado eu calculo. Só que essa fixação é a ideia que o quê? Aqui os valores vão ser o quê? Nos dois casos, né? Vamos fazer aqui com o 5. Em cima vai ser 5.
4, 3, 2 e 1. Embaixo vai ser 5, 4, 3, 2 e 1. Tá, parece totalmente idiota. Só que, em momentos diferentes, isso aqui vai acontecer. Num primeiro momento, o I aqui vale 5. E o J também vale 5. Porque ele faz o seguinte, ele entra aqui, ele vê que o I fica igual ao não, o não é 5, então o I vale 5. 5 é maior que 0, então ele entra nesse laço, a cada iteração ele diminui 1. Só que a primeira linha disso aqui, na verdade tem que ser aqui o... Depois eu faço a parte da divisão. Vamos pensar só em quantos valores. Aí, ele está valendo 5. Aí ele entra nesse segundo laço, porque é uma coisa que está um dentro do outro. No segundo laço, o J passa a valer o valor de I, que é 5, então aqui é 5. Eu falo, enquanto o J for maior que 0, diminui de 1 em 1. Tá. Só que aí esse laço que está interno, esse laço aqui está maior. Ele vai ficar preso aqui enquanto o I for maior que 0. A cada volta que ele faz, eu diminuo 1 no I. E aqui também vai ficar preso aqui enquanto o J for maior que 0. E a cada volta disso aqui, eu diminuo 1 no J. Aqui eu vou colocar alguma coisa, só para a gente ter noção. Ó. Fixei. Estou calculando o resto da divisão de I, porcentagem D por J. E aqui eu vou colocar I e J. Então eu vou estar ali fazendo, a minha ideia é fazer o cálculo do resto da divisão de I por J. E aqui eu coloquei J mesmo, né? Que é para colocar porcentagem D, o J é lá de fora. Então se a gente rodar isso aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai calcular 5 por 5, 5 por 4, 5 por 3, 5 por 2, 5 por 1. Depois 4 por 4, 4 por 3, 4 por 2, 4 por 1. Depois 3 por 3, 3 por 2, 3 por 1. Depois 2 por 2, 2 por 1 e 1 por 1. Ou seja, ele fixa um número e faz esse número pelo número de vezes até chegar em 1. Depois eu diminuo 1, então era 5, eu fiz com 4. E fez com 4, 3, 2 e 1. Diminui 1, foi para 3. 3, 2 e 1. 2 e 1. Então fiz com todo mundo ali. Então o primeiro fixa e o outro aqui vai mudando, né? E resolvendo. E o que acontece de fato então? Ele inicia isso aqui e esse cara vale 5. E ele está preso aqui dentro desse laço. Só que dentro desse laço tem esse outro laço. Então ele fica preso aqui dentro primeiro. Para depois ele resolver o caso de fora. E aqui ele vai imprimir essa mensagem. No primeiro momento, aqui é 5 e aqui é 5. E depois que ele imprime, é como se ele chegasse nessa chave. E aí no for, quando ele chega na chave, ele volta lá para cima. Só que volta com essa iteração. Ele diminui 1 no valor ali, no caso no J. Então o J agora é 4. Então por isso que depois ele faz 5 por 4. E imprime para mim lá as palavras. Divisão de 5 por 4 e tudo mais. Espera aí que não está mostrando na tela. Não sei o quanto não mostrando na tela. Então vou passar de novo aqui para ficar mais claro. Eu tenho o I e o J. Eu tenho um primeiro fora aqui, que é igual a num, que é o valor que vem de lá, que é o 5 para esse caso aqui. Um I maior que 0. E depois eu tenho aqui... estava desativado o dev. Então provavelmente quando eu exibi na tela ele apareceu. Tá. E aí, aqui eu tenho um outro que é o J igual a I. Mas vamos seguir calculando junto aqui que vai ficar mais fácil de entender esse cenário. Que é o quê? O primeiro aqui vai fixar, que é o 5, vai dividir por 5. E ambos começam com o mesmo valor. Aí depois, aqui a cada passada ele diminuiu no J. Então ele vai imprimir que tentou dividir 5 por 5. E esse 5 passa a ser 4. Aí ele diminui mais 1 no J. Passa a ser 3. Então ele faz 5 por 3. Depois ele diminui 1 no J. 5 por 2. Aí ele diminui 1 no J. 5 por 1. Diminui 1 no J. 0. Mas quando chega aqui, 0 é maior que 0? Não. Quando chegar no 0, ele não atende mais a condição. Quando ele não atende mais a condição, é como se ele saísse disso aqui. Ele vem para a próxima linha. A próxima linha é quando encerra esse for. Mas nele eu estou preso. Porque eu comecei com 5 e eu vou ficar aqui enquanto esse valor for maior que 0. E a iteração também é diminuir. Então agora esse de cima vale 4. E aí ele começa tudo de novo. Aqui ele não tem valor de novo não. Aí quando ele chega aqui, J é igual a I.
e nesse momento vale 4. Então ele começa com o 4. E aí ele imprime 4 por 4, diminui 1 nesse cara. 3, 2 e 1 até chegar no 0. Quando ele chega no 0, ele vem cá, ele vê que não atende a condição, ele vem para cá. Vindo para cá, a mesma coisa que eu diminuísse aqui. Então aqui agora é 3. E aqui começa tudo de novo. Ele faz o 3, 2 e 1 e 0. E aí sai daqui e diminui mais 1 em cima. Aqui passa a ser 2. E aqui começa então 2, 1 e 0. Faz a volta. Diminui mais 1 aqui. 1. Aí ele vem para cá. 1 e 0. Ele vai para lá de novo. 0. Quando ele chega aqui no 0, aí ele sai desse laço. E ele vai para essa linha aqui de baixo. E assim eu vou ter feito a divisão de todos por todos. Ali eu estou só imprimindo. Mas se a gente rodar aqui e colocar na tela, ele está fazendo de todo mundo. O 5 por 5, por 4, por 3, o 2 por 1. Depois o 4 por todo mundo, depois o 3 por todo mundo, o 2 por todo mundo e o 1 por todo mundo. Tá, então com essa ideia aqui, eu consigo agora saber ou calcular a divisão. E a divisão que eu estava fazendo era só isso aqui. Eu vou até trazer para cá. Ó. Aqui, na verdade, dentro desse valor, eu tenho que fazer o div igual a 0. Por quê? Qual que é o ponto? Qual que é a questão do primo aqui de maneira geral? Aonde que está o conceito aqui de número primo? Número primo é aquele que tem 2 divisores. Então eu tenho que continuar calculando. Eu vou fazer aquela divisão de número por i, ou aqui na verdade vai ser i por j, né? Não é mais número. I por j, que é a ideia é que eu vou fazer o 5 por 5, por 4 e tudo mais aqui, igual a gente acompanhou. Se o resto for, o número divisor vai ser aqui igual a 1. Igual a 0, desculpa, né? E eu somo mais, aqui se der 0, eu somo mais 1 no divisor. E ele faz isso para todos os números. Então depois disso aqui, a ideia é que eu zere o divisor, ele chega zerado, ele calcula. Aqui de fora, se div for igual a 2, quer dizer que ele é um número primo. Mas a ideia aqui é que eu precisava somar esses valores. Então soma é igual a 0. Então quem eu vou somar? Na minha soma eu vou ter soma, é igual a soma, mais o número que eu estava trabalhando naquele momento, que é o i. O i é o número que estava fixado, 5. Então ele é o que eu vou somar. Tá. Então aqui, isso aqui, se tem 2 divisores, eu sei que ele é um primo. Se ele é um primo, eu vou somar aqui, porque a minha ideia toda é saber se ele é primo ou não. Isso aqui já funciona para todos. Aqui, ó. Então aqui. E aqui, desse jeito, eu vou colocar aqui por enquanto, só para a gente ter noção, ó, printf, o número porcentagem d é primo. Só para ter uma impressão qualquer aqui, e esse número é o i. Igual eu coloquei aqui, é ele que está sendo fixado. Então, se eu rodar aqui, ó, o 5 é primo, o 3 é primo e o 2 é primo. Só que ele quer o quê? A soma. Então, printf, a soma dos primos a partir de porcentagem d é 2 pontos, porcentagem d. E aqui vai ser quem essas porcentagens d? Então, a soma lá dos 5, né? Que é o 5, então é o num. E a soma é a soma. Pra gente colocar aqui. Então, quando eu coloco aqui, ó, a gente colocar 5, 3 e 2, a soma dos primos a partir de 5 é 10. Se eu mudar isso aqui para 25, esse número vai aumentar. Então, 25 tem o 23, o 19, o 17, o 13, o 11, o 7, o 5, o 3, o 2 e deu 100. Foi até esse exemplo que eu usei em sala na quinta-feira. E realmente dá 100 se você somar ali. Então agora, feito isso que está aqui, é simples, é só colocar 2 milhões aqui. Mas se você colocar 2 milhões, ele vai ficar lento pra caramba aqui para rodar. Então faça para números que você consegue calcular e depois você vai colocar o 2 milhões ali e me entregar. Porque você, igual eu rodei aqui, por exemplo, para sei lá que número é esse, 2.000. 2.000 foi para 20 mil que eu rodei. Olha o tanto de primo que achou e deu esse resultado aqui no 20 mil. 20 mil deu 3, com 3, então deu aqui 21 milhões, só para 20 mil. Então pensa para 2 milhões, quando você roda para 2 milhões, ó, deixa eu ver aqui, 3 e 3, 2 milhões. Se eu rodar para 2 milhões, ele vai ficar gerando uma lista ali,
e fica ali um tempão calculando esses primos. É um número já alto pra caramba. Ele nem vai conseguir registrar para você qual que é esse número de verdade. Vale rodar aí por curiosidade, mas toda vez que você for rodar uma coisa que tem muitos valores, você tira a parte que imprime toda hora, que é o que está dentro do laço. Deixa só a soma, que é a parte que está de fora, que vai aparecer uma vez só. Então esse exercício aqui resolve a primeira questão. Não tinha muito como, vamos dizer assim, explicar sobre ele sem meio que contar ele aqui, não. Não tinha muito como fazer isso aqui, porque a gente precisava desses elementos. Mas aqui eu já ensinei a questão dos divisores, já ensinei a questão dos primos, já ensinei o conceito de laço dentro de laço. Então, várias coisas aqui, vários pontos que é importante aqui pra gente. Então, esse aqui meio que já é um atalho para várias outras coisas que a gente vai fazer ao longo da lista. Então, vamos para 2. Faça um programa que leia N números. Toda vez que falar que leia N números, esse N é um valor que você recebe do usuário. Ele vai digitar lá 5. Então, você vai receber 5 números. Então, a partir do número que o cara digitar, você vai criar um laço daquilo ali. Ah, como assim? Deixa eu colocar aqui. Colocar aqui. Então, assim, o que a gente vai fazer? É para o cara digitar, mas aqui a gente vai fixar. Mas, se fosse para ele digitar, aquela ideia. É bom ter uma iteração, mas você colocaria aqui scanf, porcentagem D, aqui, vírgula, num, para guardar no número. Vamos fazer com iteração aqui, ó, printf, digite a quantidade de valores de entrada. 2 pontos. Porque a partir desse número que ele gerar aqui, eu vou fazer um laço, int 0. Como que vai ser esse laço? Vai ser um for aqui de i, que começa em 0, enquanto i for menor que número. Como assim? E mais. Quem é o número? O número que o cara digitar. Vamos supor que o número é 5. Então, o i começa valendo 0. Uma iteração dele vai para 1, para 2, para 3, para 4, para 5. Quando for 5, 5 não é menor que 5. 5 é igual a 5. Então, ele roda aqui esse número de vezes. 0, 1, 2, 3 e 4. 5 vezes. Que é o que eu quero. E aqui a ideia é que aí eu faça lá, como pede no exercício, que eu some os valores digitados. Então aqui dentro, o que vai acontecer? Eu preciso ter mais uma variável aqui, ó, int entrada, por exemplo. Porque aqui dentro vai acontecer o quê? Uma mensagem também, ó, digite o porcentagem de o ozinho que eu gosto, número. E aqui quem que é esse cara ali? É o i mais 1. Pra quando ele for 0, ser o primeiro número e por aí vai. Sempre ele fazendo. Então eu dou um scanf aqui e eu vou pegar um valor que eu vou guardar em entrada. Valor que chega. Como ele quer uma soma ali, vou fazer aqui um int soma, que começa zerado. Toda vez que a gente trabalha com soma é assim. E a cada passada eu pego soma mais soma por entrada. Porque o que acontece aqui? Vamos supor que meus números de entrada vão ser 10. Sala, acho que eu fiz 5, 10 e depois um 17, 20 e 3. Não era... sei lá, aqui eram 20, aqui eram 3 e aqui eram 17. Era algo assim. A gente fez aqui de exemplo no quadro. Então, no primeiro momento, quem é soma? Soma é 0. Então, eu estou somando 0 com 5. Mas na segunda passada, soma já vai estar valendo 5. Aí eu estou somando com 10, tá? Mas qual que são os pontos aqui? Só para soma, isso aqui já funciona. Se eu colocasse aqui no final, ó, printf, soma, 2 pontos, e aqui porcentagem D, barra N aqui, e colocasse aqui o soma e rodar isso aqui já, ó, olha o que ele faz. Esse aqui é para ser o... Eu tenho entrada, eu tenho soma, deixa eu ver quem que tá faltando ali, que eu não dei nome. É a hora que eu esqueci de tirar o PDF da frente, vou esquecer aquele PDF lá. Mas aqui eu criei uma variável, eu vou tirar aqui, que ele vai dar erro para mim, falando quem que eu queria ter e eu não tenho. Int num. O int i aqui, ó. É o i que eu tenho, eu tô usando e não tem.
Então, quando eu rodo isso aqui, ó, o que ele faz? Digite a quantidade, quero 5. Digite o primeiro número, 1. O segundo número, 1. Terceiro, 1. Quarto, 1. Quinto, 1. A soma deu 5. A soma ele já está fazendo, porque aqui, ó, cada passada eu já somo ele. Tá ótimo, mas o exercício ainda pede a quantidade de números digitados. Printf. A quantidade de números digitados é o quê? Esse é um número que veio do usuário, nem vou fazer. A média dos números digitados. Média é pegar a soma pela quantidade e imprimir. Lembrando que tem que ser float, porque tem quebrado e tudo mais, mas aí com vocês. Mas o ponto que eu quero aqui é o que? O maior e o menor. Isso a gente não trabalhou. E aí eu vou fazer essa parte com vocês. Maior e menor. Eu sempre crio e inicializo, igual eu expliquei para vocês. Por isso 0. Só que aqui, e eu explicava isso em sala, a primeira entrada que vem, ela é seu maior e é seu menor. Como assim? Se você tem só um número, ele é seu maior e seu menor. Então o primeiro de todos, ele vai ser seu maior e seu menor. Então se i igual a 0, por que i igual a 0? Porque o i começa em 0. A primeira vez, a primeira passada, o i é igual a 0. Então se ele for igual a 0, eu coloco aqui o maior recebe entrada e o menor recebe a entrada. É o caso que o quê? O primeiro de todos, independente de quem chegar, que no caso aqui é o 5, ele é meu maior e meu menor. E não foge disso. Acho que eu vou colocar 10 e 5 assim. Acho que é assim que eu fiz no 4. 10 e 5. Desse jeito aqui. E aí, tipo, o primeiro de todos ele é meu maior e menor. Então, nesse cenário que eu estou desenhando aqui em cima, no primeiro momento, o 10 é meu maior e ele é meu menor. Nas outras vezes, que não é o i igual a 0, eu tenho que fazer o teste disso aqui. Se entrada, que é o número que está vindo do usuário, é maior que o meu maior. Se a entrada for maior que o maior recebe a entrada. Ou seja, tem alguém que chegou que é maior que aquele número que era maior antes. A mesma coisa eu faço para a saída. O menor. Se a entrada for menor que o meu menor recebe a entrada. De forma que ao final eu vou ter aqui o meu maior, vai ser aqui maior, e vou ter o menor também. Menor vai ser meu menor. Se eu rodar isso aqui, vou tentar lembrar esses números ali, ó. Eu vou ver o que está acontecendo. Tá na tela para vocês. Se entrada maior que maior. Entrada faltou um A, né? O bem digitação. Então aqui vão ser 5 valores. E os valores vão ser 10, 5, 20, 3 e o 17. Claramente a gente vê que o maior é 20 e o menor é 3. O maior é 20 e o menor é 3. Porque o que ele faz aqui? Na primeira de todas, o meu maior é 10 e o meu menor é 10. Na segunda, ele vai chegar aqui e vai questionar. 5 é maior que meu maior? Ou seja, 5 é maior que 10? Não. Então ele ignora isso aqui. Ele vai testar. 5 é menor do que o meu menor, que era 10? Sim, 5 é menor que 10. Então o menor passa a ser a entrada, que é o 5. Então o meu menor passa a ser o 5. Aí vem o 20. 20 é maior que 10? Sim. Então eu modifico o meu maior, ele passa a ser 20. Ele testa de cá, e isso aqui não vai se aplicar. 3. 3 é maior do que 20? Não. 3 é menor que 5? Sim. Eu troco e o menor passa a ser 3. E o 17, ele nem vai ser maior que o maior e nem vai ser menor que o menor. Então ele não serve para nada. Dentro desse cenário aqui, ficou dessa forma. O 20 como maior e o 3 como menor. E já funciona aqui também. E aí isso aplica. E depois ele quer saber o negócio dos números pares, né? A média dos números pares. Então, o que é importante fazer aqui, a gente fez uma soma global, mas vai ter que ter uma int aqui, soma pares. Como assim? Aí eu vou ter que testar se o número que chegou é par. Algo como isso aqui, ó. Se entrada, divisão por 2 com o resto 0, né? É assim que eu sei que ele é par. Aí soma par, ou pares, sei lá como que eu escrevi, soma pares, recebe a entrada mais soma pares. E depois eu vou ter que fazer pela quantidade de pares. Então eu vou ter que também aqui int
pares. Então, toda vez que ele chegou aqui, eu sei que ele é um par, então pares mais. Para me ter o controle. Para lá no final, eu conseguir fazer a média disso aqui. Para não fazer a média diretamente para vocês, eu vou fazer a soma aqui, ó. Soma pares, porcentagem D, e soma pares. Vamos ver se funciona ali. Vou com aqueles valores que eu tinha colocado. Tá faltando. Soma entrada. Onde que eu digitei entrada errado de novo aqui? Aqui, né? Entrada. Entrada, que soma pares. Aqui faltou o A. Se a do meu teclado deve estar com problema, só pode. Então, se quando eu rodo, a quantidade é 5, os números são 10, 5, 20, 3 e 17. Pares eu tenho o 10 e o 20. A soma dos pares é 30. Então tá funcionando. Só que na verdade ele quer a média. Aí vocês fazem aí para não ficar tudo de mão beijada também. Mas assim, a parte complicada do exercício já foi. While, faça um programa que leia um inteiro positivo n e imprima todos os números primos de 0 até n, em ordem crescente. Ele envolve um pouco do que a gente fez do outro exercício. O que vai mudar? Vai mudar que agora eu estou usando o while e não for, mas assim muda pouco. Int i igual a 0, int j igual a 0, porque vai envolver de novo a questão dos números primos lá. Só que aqui agora é um while, enquanto o que a gente fazia, né? A gente fazia lá, e na verdade aqui vai ter um número, né? A gente sempre fez o quê? Que o i era igual a um número, e o j vai ser igual ao i. É isso que tinha antes. Então, aqui basicamente, o que eu fazia? Enquanto o i for maior que 0, eu faço alguma coisa. Que agora não é aquela estrutura que tem tudo na mesma linha, mas tem a mesma condição. Aqui dentro, no outro a gente fazia o quê? A gente via os divisores, é porque está contando divisor. Aqui eu não preciso contar divisor. Mas eu vou ter que fazer um outro aqui, que é o quê? Aqui dentro eu vou colocar sempre que j é igual a i. Porque não mais eu tenho aquela linha para me declarar. Mas tudo que tinha no outro tem nesse. E aqui j, quanto j for maior que 0. E aqui eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer a iteração. Então aqui dentro vai ter um j menos menos. E aqui dentro vai ter um i menos menos. Para a coisa funcionar. Aqui dentro é o que? Esse laço vai ser o que fixa. E esse aqui é o que divide. Então eu tenho que fazer o i pelo j, igual era, do mesmo jeito e tudo mais. Eu tenho que controlar divisores do mesmo jeito. Então eu vou ter aqui um int div igual a 0. Aqui, toda vez que passar aqui, tem que zerar o divisor. Aqui, toda vez eu tenho que testar se ele é divisor, né? Então aqui, i dividido pelo j igual a 0. Se for, ele é um divisor mais. É o que ele tem que fazer aqui dentro. E aí no i, nessa parte de cá, eu chego e vou testar se ele é primo, né? Se o divisor for igual a 2, é que ele é primo. E o que eu tenho que fazer é ler um número e imprimir todos os números primos de 0 até n em ordem crescente. Ah tá, aqui eu estou fazendo do maior para o menor. Então aqui é o contrário agora. Então o i vai ser igual a 0, na verdade. Eu tenho que crescer isso até um certo limite. Então vai ser aqui i igual a 0. Depois j também aqui pode ser 0. E aqui vai ser i. Enquanto i for maior. Deixa eu ver aqui. Não, o i começa como 0. Enquanto o i for menor do que o número, eu fico aqui. E o j aqui, enquanto o j for menor que o número, eu fico aqui. E não é menos menos. É mais mais. Porque eu quero ir de 0 para frente. E não é do último número, igual a gente fez, 5, 4, 3, 2, 1. É o contrário. Então aqui, se for primo, né? É para me somar ele. Imprimir. Então, print. O número, porcentagem D, é primo. Então, esse porcentagem D aqui é o i. É o cara que está fixo. Se eu rodar isso aqui agora. Ó. Ele não passou em lugar nenhum. Deixa eu ver o que pode ter acontecido. Era para ter dado algum resultado. Aqui é se por j igual a 0, divisor mais 1.
Tá, deixa eu ver. Se o I, enquanto o I for menor que o número aqui, ó, tava trocado ali, aí ele não fazia nada, ele ficava preso ali. Não parece ser isso. I começa valendo 0. 0, enquanto for menor que o número, ele entra aqui. J recebe I, divisor, enquanto J for menor que o número, eu testo se I dividido por J igual a 0 é um divisor, J mais mais. Vou testar aqui se está funcionando. Int F, porcentagem D, porcentagem D. Para ver o que sai disso aqui, se ele está chegando nesse ponto aqui. E aqui é I e J. Vamos ver se isso funciona. Se ele nem está entrando aqui, eu estou dando bobeira. Enquanto I for menor do que número, ver se isso aqui está se aplicando aqui, né? Ó. Se ele entra nesse aqui, não entra no outro. 0 e 0. Ele imprimiu aqui 0 e 0. O I é 0 e o J é 0. Beleza. Aí eu estou testando aqui se J é menor que número. E J é menor que número. Então deixa eu ver se ele está imprimindo aqui dentro também. Se ele entra no J. Ele está entrando no J. Só que ele entra uma vez só. Vamos ver o que está acontecendo. Até aqui ele lá vai. Se I dividido por J. Deixa eu ver se é a quantidade de parênteses aqui que a gente não setou certinho. Para fazer a comparação. I por J é igual a 0. Ele vem aqui e faz isso. Soma um divisor. Eu que não deu um sinão para lá também, né? Mas aqui ele já não entrou não, ó. É aqui que ele está se esbarrando. E aqui ele está dividindo 0 dividido por 0. E na verdade não inicia isso aqui em 0. Tem que iniciar em 1 aqui, ó. Esses caras. O 0 não tem nem o porquê fazer. Ou na verdade pode iniciar em 2. Essa turma aqui. Por quê? Porque o seu 0 não é primo e o seu 1 não é primo. E aí nessa divisão ali, o 0 é que ele está bugando todo. Aí ele colocou aqui os valores. E aí isso aqui já não faz mais sentido, né? Tipo, o jeito que tá aqui não faz mais sentido. Mas vamos ver se vai fazer sentido o que importa aqui. 5. 5, mas ele não imprimiu as pessoas certas aqui não. Mas vamos ver o que acontece aqui. Se ele entrou aqui, ó, print F, primo, porcentagem D, ó, divisor aqui só, né? Enquanto aqui é divisor. Divisor barra N e aqui é o I. Tá. Vamos ver quem está dividindo quem por quem aqui na verdade. Quem que deu certo. 2, 3 e 4 foram divisores. Esse cara aqui, 5, né? Ah, mas é porque passa em vezes diferentes aqui também. Não é o ponto aqui. Mas ele chegou aqui, tá? E aqui, quando ele chega aqui de fora, deixa eu ver se ele está de fora certinho. Isso, aqui de fora, print. Isso aqui é só para controle meu aqui. Só para ver o div, se ele está chegando aqui como 2 em algum momento. Ele precisa para entrar naquilo ali. 1, 1 e 1. Ele não está fazendo todos os divisores. Vamos ver quem ele está fazendo aqui. Ó. Agora vamos ver aqui. Ó. Quem ele está comparando com quem? Print F, porcentagem D, barra N. Eu vou comparar os dois aqui. I e J. Para ver qual que é o problema disso aqui. Quem que ele está fazendo? Ele está fazendo 2 com 2, 2 com 3, 2 com 4. 3 com 3, 3 com 4. 1, 4 por 4 aqui. Ah, esse 1 é dos divisores. Então ele está fazendo a partir desse cara aqui. Só que eu tenho que andar para trás, na verdade. Assim. É I por J. Só que o J é o contrário. Já explico aqui. Agora que eu entendi. Enquanto o J for maior que 0. O J menos menos. É 1 para cada lado. Por quê? Porque aqui é 2. Mas eu divido por 2. Divido por 1. Ali que eu estou fazendo, estou aumentando ele junto. Então ele está fazendo com um número maior que ele. É 2 por 2, 2 por 1. 2 primos. 2 é primo. 3 por 3, 3 por 2, 3 por 1. 2. E o 4 por 4, 4 por 3, 4 por 2, 4 por 1. Então estão aí os que são primos. Todas as operações e quem são primos. Porque a ideia é que eu estava caminhando um para um lado e um para o outro. Então, tipo assim, eu tenho que fazer isso, senão perde o sentido. Aqui o 2 e o 3 são primos.
da forma que ele colocou aqui. Então deixa eu ver aqui. Menor ou igual a número também, que ele tem que fazer do próprio 5 aqui, né? 2, 3 e 5. E aqui no caso, o exercício pede para ser feito em ordem crescente, está em ordem crescente, N números, né? N, quando fala em N, igual eu falei, vem do usuário. Podia ter sido 50 aqui, ó. É só a ideia de usar o while que muda um pouco. E aqui, como ele quer do primeiro para o último, esse cara aqui vai crescer e não mais diminuir, porque o outro eu vim do 2 milhões para trás. Aqui eu estou indo do 0 para frente, mas 0 é bobagem. O 1 também não existe, então você começa do 2, por isso que é o 2 aqui. Aqui também, eu colocar aqui não importa, porque ele sempre vai igualar aqui. A lógica é igualzinha, é a mesma. Então assim, esse que é o funcionamento disso aí, tá? Quarto exercício. Faça um programa que some todos os números naturais abaixo de 1000, que são múltiplos de 3 ou de 5. Então aqui é só saber se o número é múltiplo de 3 ou de 5. Como que eu sei que o número é múltiplo de 3 ou de 5? Um laço só dá para fazer aqui, ó. Então aqui tem que colocar os 1000 primeiros. Então é como se o n aqui fosse 1000. Mas vamos fazer com 50 no primeiro momento. Ele vai rodar aqui do i, né? Int i igual a 0. Na verdade, não precisa nem ser com esse número ali. Posso fazer aqui. Quando ele for menor que 1000, eu vou fazer um i mais mais. Como que eu sei se ele é múltiplo de 3 ou de 6, né? De 5? Eu tenho que fazer aqui. Se i porcentagem 3 igual a 0 ou i porcentagem 5 igual a 0. Qual que é um dos dois? Ele soma. Vou colocar aqui printf e se aplica como múltiplo. Vamos ver quem que é esse i aqui, para a gente ver se faz sentido. Eu vou fazer com um número menor, vou fazer com 10. Ele colocou aqui, faltou só colocar isso. Vamos rodar. I. Quando eu rodo aqui, ele falou, ó, que i se aplica, tá, mas eu não coloquei quem é o i, né? O que eu queria era isso aqui, ó. O i é o valor que vai vir de fora. O 0 se aplica como múltiplo, 3 se aplica como múltiplo, 5 se aplica como múltiplo, 6 e 9. Aqui o 0 também não começa em 0, começa em 1, né? Se 1 é múltiplo desses números aqui. Mas no caso, vai ser 3 é múltiplo, né? E é múltiplo aqui do próprio 3. O 5 vai ser múltiplo de 5. O 6 é múltiplo lá junto com o 3, né? E o 9 também vai ser um múltiplo de 3 ali também. Então, vai ser esses caras. Se eu subisse isso aqui para 20, ó, você coloca em 20, vai aumentar, né? 3, 5, 6, 9, 10. O 12 que é de 3 também, é de 6 também. O 15 que é de 5, o 18 que é de 3. Então, assim, essa aqui é a ideia. Assim que eu calculo, eu exibo os múltiplos. Não tem muito segredo, não. E aí, no caso, vocês vão fazer para 1000. Não vou deixar aqui muito, não, para vocês terem menos tempo de copiar. A ideia é aprender a fazer, gente. Então, assim, só entregar não faz tanto sentido. Do while. Faça um programa que lê um número indeterminado de idades e indivíduos e pare quando for informada a idade 0. E calcule a média desse grupo. Calcular a média, então você vai ter que fazer uma soma e depois saber quantos números você digitou. O do while é aquele que roda pelo menos uma vez. Então, o do while, vou colocar aqui que ele começa aqui no 1 e vou colocar aqui, ó, do. E aqui, como while, eu vou fazer o quê? Enquanto, vou colocar aqui entrada. Entrada, também, criar ela aqui, né? Int, entrada, igual a 0. E aqui eu faço enquanto entrada. Tô bem para digitar a entrada, é o teclado mesmo. Diferente de 0, ele faz isso aqui. Ou seja, quando a entrada for 0, ele não vai entrar no laço. Mas como é um do while, a primeira vez ele entra. Então aqui o que eu vou fazer? Vou fazer printf, digite uma nova idade. 2 pontos. E o scanf, porcentagem d, vírgula aqui, vou guardar em entrada. E aqui, ele vai ficar aqui
Se eu for digitando valores eternamente, ó. 5, 6, 7, 8, 9. Se eu digitar aqui, ele fica, ó. Por quê? Ele só vai parar quando a entrada for 0. Ah, mas a entrada começou como 0. Começou como 0. Só que como é um do while, a primeira vez ele executa. E eu não digitei ainda um número que é diferente de 0 ainda. Então, quando eu digitar 0, é que ele sai e fecha o programa. Por quê? Como eu disse, como é um do, ele faz primeiro e depois ele testa. Então aqui, ele só não vai dar a volta se esse número for 0. Por isso que eu pude digitar vários valores. Ali você vai ter que calcular a média. Então uma das coisas que você vai ter que fazer aqui é meio que somar. Então toda vez que ele passar aqui, por exemplo, o i mais. Porque aí eu tenho a quantidade. Para que eu tenho que ter a quantidade? Porque eu tenho que ter a soma. Então eu vou ter que pegar essa entrada e sempre somando ela para depois dividir pela quantidade. O exercício pede a média. Mas assim, só para ver um do while, esse exercício é muito simples. Só para não entregar ele completamente. Faça um programa que gera um número aleatório de 1 a 1000. Isso aqui vocês vão pesquisar. Como que gera um número aleatório. Função que gera um número aleatório. Talvez vocês tenham que pegar aqui uma biblioteca específica para fazer isso. Ah, o que é biblioteca? Esse include que você faz aqui em cima é a biblioteca. Ela te permite algumas funções. Nesse caso da TDIO, é o printf e scanf. E vai ter uma lá que vai te permitir você gerar um número randomicamente, um número aleatório. O usuário deve acertar esse número que foi gerado e a cada tentativa o programa deverá informar se o chute é menor ou maior que o número gerado. O programa acaba quando o usuário acerta. Então, mais uma vez aqui, é essa ideia. Então, é como se fosse aqui, eu tenho aqui, ó, int número premiado. Esse número vai ser randomizado do computador. Aqui, para mim, eu estou definindo ele aqui como 20, por exemplo. Aqui, o número premiado é o 20. Digite sua tentativa. E aí eu vou ficar aqui, ó, digite sua tentativa. Eu não tenho mais que contar quantos são. Eu só tenho que ver o quê? Ele falou para mim que eu tenho que colocar se esse número é maior ou menor que o meu chute. Então, eu vou colocar aqui, entrada. É assim... Ou o que eu acertei. Primeiro eu vou testar aqui se a entrada é igual ao número premiado. Se for igual, vai estar aqui. printf. Parabéns. Parabéns. Tá. Se não for igual, eu tenho que imprimir se ele é maior ou menor. Então eu coloco lá. Se não, eu vou testar se entrada é maior do que o número premiado. Se for, eu vou colocar aqui printf. O número premiado é maior. Se não, eu vou colocar aqui. Eu estou colocando um acento aqui. O número premiado é menor. Nesse caso não tem como igual, porque se fosse igual, ele já estaria no parabéns. Então vamos rodar isso aqui e ver se isso funciona já. Ó. Quando eu coloco aqui, minha tentativa é o 5. O número premiado é menor. Não, então tá errado. Deixa eu ver isso aqui. Ó. O premiado é 20. Se entrada maior que número premiado, 5 não é maior que 20. É porque deu isso aqui. Deixa eu ver como que ele tá. Entrada maior que número premiado. Se for, ele é maior. Se não, ele é menor. Então, vamos ver esse número aqui de novo, ver o que está acontecendo. Se 20, parabéns. Já tá. E aqui ele não para, né? Aqui que tá o problema. Ele não para aqui. Para parar, o que eu tenho que colocar? Os dois têm que ser iguais. Se os dois forem iguais, é onde ele para. Então, aqui, ó, quando eu digito 20... Ele não está parando porque número premiado igual à entrada. A entrada está sendo modificada. Entrada. E aqui. Entrada. Enquanto a entrada é igual ao número premiado, ele fica aqui. Ah, enquanto a entrada é diferente do número premiado igual, é quando eu quero que ele saia. Eu estou fazendo bobagem. 20, parabéns. Agora, se for o 10,
o número premiado é menor. Na verdade, aqui é o contrário, né? Então, se a entrada, assim, o número digitado é maior que o premiado. Ele está fazendo a coisa certa e eu que estou colocando errado. E nesse caso aqui, o número digitado é menor. Agora vai ficar certinho, ó, pra gente rodar ele aqui. Se eu digitar o 5, o número digitado é menor. 9 é menor. 15 é menor. 35 é maior. 30 é maior. 25 é maior. 20, parabéns. Só que aqui tem parte da estrutura, mas eu tenho que randomizar. Não pode ser o 20. Descubram como faz para gerar um número. O computador vai gerar um número. Então aí ele que vai ver essa questão. Então, esses são os exercícios da lista. Essa que é a ideia, era a ideia da aula de maneira geral. Não deixem de ver a última aula. Eram 10 exercícios. A ideia era ser até maior isso aqui. Praticamente eu contei a lista inteira ali para vocês. Mas assim, pensem sobre, entendam sobre, porque a lista vale um certo valor. A prova vale mais. A prova vai valer de 30 a 40 pontos. Eu tenho que ver certinho como que vai ser. A gente vai fazer uma prova só. Vai fazer de menos conteúdo. Aqui tem muito pouco conteúdo. A gente até agora só mexeu com comandos condicionais e com comandos de repetição. Tem pouca coisa, pouco conceito aplicado por enquanto. A gente ainda tem que ver pelo menos funções e vetores até fechar o nosso semestre. Então assim, é uma prova que tende a ser bem tranquila, bem fácil, nesse sentido de conceitos. Claro que vocês estão absorvendo ainda, vocês estão conhecendo, estão começando a trabalhar agora dentro da programação, mas façam os exercícios de vocês, da cabeça de vocês. Então aqui eu comecei, e a ideia desse encontro, vamos dizer assim, era formar na cabeça de vocês essas coisas diferentes. Calcular ali, descobrir um maior, descobrir um menor, descobrir aqui como que eu faço números primos, como que eu faço múltiplos, como que eu faço divisores. Isso não tinha. Usar de fato do while ali em alguma coisa. Então assim, eu fiz todos os exercícios praticamente com vocês dessa lista. Então assim, sentem, façam com calma. Não fica querendo copiar de algum lugar, tentar resolver o problema de maneira mais fácil. Você vai ganhar 5 pontos e vai perder 30, 40 numa prova. Então não é o melhor caminho. É aprender, é entender. Então façam, tentem. Dúvidas, na quinta-feira eu vou estar em sala e vejo isso com vocês. Porque no sábado a gente já vai para ver outras coisas, resolver outros problemas, talvez fazer uma parte 2 dessa lista, para vocês chegarem muito bem preparados. Talvez os 4 exercícios que eu tirei daqui, eu lanço eles para vocês fazerem na outra semana. E assim, em prova, já falo com vocês, é bom falar sobre isso, que lá eu não vou te pedir igual tá aqui para você fazer com for, fazer com while e fazer com do while. Você vai escolher o que você melhor adaptar. Eu preciso que você aprenda o conceito de comando de repetição. E aí cada um vai adaptar com um, vai entender melhor com um, vai saber prender ou administrar o laço melhor com qualquer um desses. Então, aí eu preciso que vocês aprendam os conceitos. Então, essa aula só para resolver esses problemas. A base disso aqui está na aula, está lá já no Teams de vocês. O material também está lá no Teams de vocês. E essa aula aqui é um complemento para a lista. Lista essa que também já está modificada no Teams de vocês. Falei no início, mas falo no fim. Quinta-feira eu vou em sala. Sábado a gente faz uma boa revisão. Dia 21 a gente faz prova da disciplina. Qualquer dúvida eu estou à disposição. A divisão está na cabeça ainda. À disposição, me chama no Teams para a gente resolver esses problemas, para a gente fazer uma boa prova no dia 21, a prova do Natal lá. Então, obrigado e até mais.